Começando, senhores, hoje a gente vai falar do que está faltando. O quê? A gente vai falar da parte de ética e compliance. Coisas que a gente já pode até sondar de outros módulos, mas o objetivo aqui é a gente entender que outros riscos, né, podem atingir uma instituição financeira ou também uma empresa SA, tá? Um desses primeiros riscos, nós temos o risco de imagem. O risco de imagem pelo não atendimento, o risco de imagem por algum problema, um problema que tenha consequências xenofóbicas, consequências raciais, preconceituosas, ou até mesmo sonegação de imposto, ou até mesmo Pronto, desvios agora é ou só outras chegar aqui. situações, podem fazer com que a empresa tenha um risco de imagem e com isso venha afetar as suas ações venham cair na bolsa de valores, ou venha com que essa empresa, se for uma instituição financeira, ela comece a perder clientes em virtude desse risco, tá? Temos aqui um caso famoso que eu botei uma fotinha aqui para vocês na época da Lava Jato, tá? Mas hoje não se tem mais nada sobre essa empresa, né? Foi comprovado que nada do que se esperava, que se levantou lá, era tão assim, né? Então hoje está tudo de boa aí, né? Mas o risco de imagem pode trazer coisas para a gente, pode trazer uma situação financeira vulnerável, pode trazer negócios com empresas que não respeitam o meio ambiente. Problemas ambientais vão sempre estar em pauta, tá? Sempre vão ser coisas que podem diminuir o valor de uma empresa. Atendimento inadequado, falta de marcação ao mercado no caso de instituições financeiras ou fundos de investimento, ou empréstimos sem base técnica ou por cunho político, né? Ou seja, pessoas que, ou instituições que emprestam dinheiro sem analisar os seus credores, tá? Risco de imagem também pode acarretar, como eu falei para vocês, a queda de bolsa, perda de clientes, desaparecimento de oportunidades, porque essa empresa ela pode estar vetada no mercado e perante as outras, para que ninguém se torne aliado dela, para que ninguém faça parcerias, né? Porque a marca pode ficar manchada devido à reputação da parceira, né? Então isso aí é algo muito conhecido, né? O outro risco que a gente tem nas empresas e nas instituições é o risco legal. O que seria esse risco legal? Seria o risco de uma instituição financeira ou de uma empresa SA não respeitar a lei, ou seja, não recolher os impostos de forma devida, tá? Ou então responder por processos, responder por, por algum tipo de dívida perante a justiça, tá? Então, isso aqui também é possível, tá? Normalmente, é o que a gente vê muitas empresas que não pagam impostos, tá? E aí, no risco legal, as empresas e instituições financeiras contam com a ajuda desse cara aqui que a gente chama de compliance, né? Compliance normalmente ele está ligado dentro da instituição financeira, pode ser um setor, uma pessoa, que ela vai ficar responsável pelo controle das instituições ou da empresa SA. Controle de que forma? Movimentação das contas, movimentação de valores, né, contabilidade. Se for uma empresa SA, na questão do controle de garantias, no controle das suas próprias operações. Ele vai ficar vinculado à parte de auditoria, regras, porque cada empresa vai adotar a sua própria regra interna, a gente chama de cultura organizacional, procedimentos, tá? E também a parte, né, que a gente fala do risco, né, propriamente dito, porque a empresa ela tem vários riscos, né? Então, o compliance ele vai ser o principal monitor desses riscos aqui, tá? Dentro das instituições financeiras, a gente tem uma resolução pertinente, que é a resolução 2554, que fala justamente sobre critérios, né, de garantias mínimas que as instituições financeiras têm que ter para controlar o seu risco. E quando a gente fala dessa resolução 2554, ela vai estabelecer os critérios mínimos, tá, que o Conselho Monetário adota como importante, né, que as instituições financeiras sigam. E dentro dessa resolução, nós vamos ter uma participação imprescindível do compliance da instituição financeira trabalhando dessa forma, tá? Quando a gente fala dessa própria instituição de controle interno, então, todos os manuais, as políticas, elas têm que ser de acesso a todos os funcionários de instituições financeiras, tá? Ou de empresas essenciais que têm ações abertas na Bolsa de Valores. Na política de controle interno, tem que ter a definição das responsabilidades no âmbito da instituição,
Por isso que quando a gente pega uma empresa SA, a gente vai ver lá que tem o administrador, ele responde pela empresa, a gente vai ver lá que tem um conselho fiscal, a gente vai ver lá que tem um conselho de administração, a gente vê lá que tem uma pessoa com relação aos investidores. Então, a gente vai ver cada um tendo uma atividade separada. E quando a gente fala de instituições financeiras, a gente vai ter lá cada profissional financeiro dentro do setor também tendo cada um tendo suas atribuições de acordo com o seu cargo, de acordo com o seu nível hierárquico e risco, tá? As segregações das atividades, tá? Elas devem existir para que não tenham conflito de interesse, tá? Então, por isso que quando a gente entra numa instituição, tá? Financeira, a gente vê que para cada para cada produto, para cada coisa que se faça dentro da instituição financeira, a gente tem um nível hierárquico para a liberação dos produtos, né? Liberação. Tá? Então, por exemplo, você só conversando com o teu gerente não te garante um empréstimo. Né? Para você conseguir um empréstimo, ele vai submeter esse empréstimo a uma aprovação de um comitê, e esse comitê vai avaliar o teu risco perante a instituição financeira. Tá? Contínua avaliação dos riscos, tá? Isso é importante para a gente saber como é que anda o nosso negócio, tá? A gente tem que saber dos canais existentes, né, para comunicação. Se a gente fala de investidores, né, o canal principal que o investidor tem seria a relação com os investidores, que ele pode encontrar no site das empresas essenciais ou no site das instituições. Se é na parte do crédito, né, os canais são ouvidoria, tá? Se a gente fala de outra coisa que a gente vai falar aqui é sobre monitoramento e correção tempestiva, ou seja, as nossas instituições financeiras, elas fazem muito isso. Elas monitoram constantemente seus softwares, constantemente seus processos, para justamente detectar alguma falha e de forma tempestiva, ou seja, de forma emergencial, tentar dar um retorno ou tentar inutilizar aquela falha. Então, as instituições financeiras procuram fazer esse tipo de procedimento e realizar testes de segurança nos sistemas quando utilizados, tá? Imagina uma instituição financeira que não faça, né, teste de segurança e, de repente, um hacker invade e olha a conta de todo mundo. Então, isso é um trabalho sério, tá? Então, dentro dessa resolução, a gente tem também a questão dos trabalhos de auditoria interna. Então, toda instituição financeira no Brasil, para que vocês não conhecem, elas vão receber dois tipos de auditoria. Uma auditoria interna e uma auditoria independente. E isso das privadas, fora a auditoria do órgão de controle. Então, por exemplo, um banco, ele recebe a auditoria do Banco Central, recebe a auditoria de uma empresa de auditoria independente e recebe a auditoria interna. Tá? Se for uma corretora, ela vai receber a auditoria da CVM, vai receber a auditoria de uma auditoria interna e vai receber a auditoria de uma auditoria externa. Tá? Então, são os níveis de auditoria. Tá? E todos os relatórios têm que permanecer no mínimo por 5 anos. Tá? Inclusive os apontamentos de auditoria que falam sobre procedimentos a serem corrigidos. Tá? E dentro desse processo, a gente tem um processo, tá, que a gente conhece como Chinese Wall, ou segregação das atividades. Isso aqui ficou muito mais evidente quando a gente falou de fundo de investimento, que eu falei para vocês lá, que o fundo de investimento ele possui o caixa dele separado do caixa da instituição financeira. E a gente viu lá no fundo de investimento que cada personagem que trabalha dentro do fundo de investimento, ele vai ter uma atribuição diferenciada, ou seja, o administrador ele vai ser responsável mais pela parte burocrática, o custodiante pela parte contábil, o gestor pela parte operacional, de fato, comprar os ativos no mercado, e o distribuidor com relação ao investidor, ao cliente. Então, a gente vê essa segregação dentro das instituições financeiras de forma separadas ao ponto de dar estímulos e principalmente transparências às suas operações, tá? A gente viu também que nessa Chinese Wall, né, a gente não pode, o único lugar em que um fundo de investimento pode financiar suas despesas é através da taxa de administração, tá? Por isso que a taxa de administração deve ser paga pelos cotistas, né? E todos os ativos que no fundo são adquiridos, a gente entendeu lá que esses ativos pertencem aos nossos investidores, tá? Então, essa é a principal segregação da origem dos recursos, né? Quando a gente fala da segurança de informação, as instituições financeiras vão aqui
cuidar, né, muito sério disso. Existe uma lei complementar que fala sobre o sigilo, né? Quebra de sigilo bancário no Brasil pode dar cadeia e pode dar multa, pode dar indenização. Então, a gente tem que zelar pela guarda, né, da documentação dos nossos clientes e também pelos dados. Hoje, tudo é digitalizado, o que torna mais fácil, mais seguro o processo, porque nós temos uma rede, né, mais criptografada, nós temos servidores de alta performance, né? Nós temos backups em vários lugares, backup dentro da instituição, fora do país, né? Backup nas nuvens que possibilitam com que as instituições financeiras tenham cada vez mais guarda das suas informações, e isso, em caso de algum sinistro ou de alguma catástrofe, é mais fácil de recuperar. Imagina só uma situação, uma instituição financeira que ela está sediada numa cidade onde sofre uma enchente, e o servidor ficava lá e não tinha nenhum backup fora daquela cidade, né? E aí, perdeu os dados dos clientes, como é que volta? Né? Então, tudo essa critério de risco, todo esse critério de possibilidade de perda, ele é projetado pelo setor de compliance, controles internos, e eles vão fazer os investimentos para evitar esse tipo de situação, tá? Outra coisa que vai ser estabelecido são as rotinas para criticar os dados objetivos e as inconsistências, tá? Procedimentos de conciliação de saldos incorporados aos sistemas, então eu vou ter que comparar lá os saldos que tem na tesouraria, os saldos que tem nos caixas, os saldos que tem nas contas de investimento, para saber se está tudo bonitinho. Definição de poderes, né? Segregação de função dentro de uma instituição financeira também, isso é levado em consideração por essa resolução. Procedimentos de segurança física dos dados e backups, tá? Então, isso tudo a instituição financeira tem que se precaver perante os órgãos de controle, tá? Definição de relatórios gerenciais. E quando eu falo de relatórios gerenciais, aqui não é qualquer um que acessa qualquer coisa referente a um cliente ou instituição. Aqui eu tenho perfis, né? Então, eu tenho perfis de acesso, aonde esses perfis aqui, eles vão ter acessos limitados de acordo com a hierarquia de cada profissional dentro da instituição, tá? Procedimentos que garantam o cumprimento da legislação do que se diz aquisição de software e hardware, ou seja, a gente não pode ter softwares piratas nem hardware pirata dentro de instituição financeira. Pagamento de multa chega a ser, se não me engano, até 100 vezes o valor do software, tá? Procedimentos, né, referente a gerenciamento das redes internas de computadores e baixa plataforma, estabelecer plano de auditoria interna específico para o item do sistema de informação, tá? Então, dentro das instituições financeiras, vai ter um item dentro do relatório de auditoria, que são os sistemas de TI, e lá vão ter que ser feito, tá, todo tipo de auditoria de acordo com as normas pertinentes a essa área, tá? Paulo, Oi. teve um vazamento grande aí de informações recente aí, né? Não sei quantos milhões de nome com CPF, não sei o que lá do Serasa. Atingiu alguma coisa no mercado financeiro isso? Atinge, atinge. Já teve dois bancos, né? Teve um banco aqui no Brasil que quebrou, né? Por causa de vazamento de informações, né? Esse banco, inclusive, eu não vou citar o nome aqui, mas ele já é um banco recente, vocês procurando aí, vocês vão ver na internet. Esse banco, ele quebrou devido ao vazamento de informações e o vazamento de informações de contas de pessoas famosas, né? Pessoas que são da mídia, do esporte, aí das artistas, né? E aí os processos caíram e também alguns esquemas, né, de transferência de lavagem de dinheiro, e aí caiu na mídia e a mídia aí anunciou para todo mundo saber o que estava acontecendo. Então esse banco ele teve que fechar as portas aqui no Brasil por causa das indenizações que ele tinha que pagar, né? Então a gente teve aí já esse caso, e não foi só um, não, foram vários, né? Foram vários. Volta e meia aparece aí alguns dados de contas que são vazados na internet, tá? Contas correntes, tá? Esse do Serasa eu não vi, mas se ele acontecer, pode ter certeza que isso aí vai dar processo. Se for o meu nome, eu vou agradecer muito que meu nome apareça lá, que eu estou querendo grana, aí eu vou lá, processo, pego esse dinheiro e jogo no mercado para fazer ele crescer mais rápido ainda. Mas não acontece essas coisas comigo, infelizmente. Infelizmente. Já aconteceu contigo, Yumi?
Então, essa semana a gente teve um susto aqui. Tinha uma conta de uma grande varejista que a gente não mexia há mais de 10 anos, de repente apareceu 2 TVs. Duas Aí fiz o TVs? boletim de ocorrência, aí não teve nenhum cartão, porque a minha esposa não tem cartão de crédito e fizeram compra num cartão de crédito. Uhum. Mas foi feito o boletim de ocorrência para me proteger. Já entrei nessa, né? Entrei logo em seguida lá no saque para eles cancelarem essas compras. Mas foi com. Se eles conseguiram entrar é porque houve algum vazamento de senha aí, né? Na verdade, houve um vazamento de dados do cliente, né? Porque, na realidade, é muito comum as pessoas que vão trabalhar nesse tipo de dados movimentar com contas que não que estão paradas há muitos anos, né? Então, o Banco Central, por exemplo, principalmente em bancos, o Banco Central monitora muito esse negócio de fechamento de conta, porque é onde o pessoal começa a desviar dinheiro, é onde o pessoal começa a fazer lavagem de dinheiro, é onde o pessoal começa a fazer conta laranja, com aquelas contas que não são encerradas de banco. Tá? Infelizmente, isso também não acontece na minha conta. Eu tenho umas contas minhas que de vez em quando eu fico olhando para ver se cai algum saldo assim que alguém erroneamente depositou lá para eu rapidamente sacar e mandar para as contas mais ativas, mas não aparece também não. Eu espero que um dia isso aconteça, mas vamos lá. Mas isso aí dá processo, tá? Existe uma lei, se não me engano, se é a lei complementar número 130, tá? Você pode consultar. Ela diz que sigilo bancário, só quem pode quebrar é juiz federal, tá? Em processo de investigação. Então, ninguém pode quebrar o sigilo bancário, nem o sigilo de correspondência de ninguém. Então, o sigilo de correspondência está no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Então, coisas que cabem aí a advogados, né, processo. Mas, normalmente, quando é empresas assim como no teu caso, essas grandes varejistas, para elas não terem problemas, mesmo resolvem sem dar nenhum tipo de problema para o cliente, né? Mas é bom dar uma consultada no SPC Serasa para ver como é que está a situação também, só para desencargo de consciência. Teve um caso de uma pessoa, né, de um determinado banco que ela acordou, tinha não sei quantos bilhões na conta dela lá por um erro de alguém do banco. Foi uma que aconteceu até no Só que Fantástico, isso daí? acho que sim. Aí até o banco corrigiu quase que depois. Não pode mexer. Isso aí não tem como. Olha lá. O objetivo desse curso aqui, o objetivo aqui nessa parte de ética que a gente vai ver aqui, é a questão ainda dentro dos códigos da Anbima, que fala sobre a concorrência leal e estímulo ao funcionamento da distribuição de investimentos. Quando a gente fala desse estímulo de distribuição, a gente tem alguns princípios que a gente vale a pena a gente comentar com os senhores. Né? Deixa eu ver se eu localizo eles aqui. Localizo eles aqui para a gente já ter uma conversa. Tá? Então, a gente tem alguns princípios. Né? Então, quando a gente fala aqui dessa parte de distribuição de produtos de investimento, né, o profissional do mercado financeiro, ele tem que agir com o princípio da integridade. O que seria o princípio da integridade? O princípio da integridade, ele diz que eu tenho que ser honesto e sincero com o cliente, ou seja, eu não posso prometer vantagens para o cliente, eu não posso prometer rentabilidade, e principalmente eu não posso utilizar do meu conhecimento para ter vantagens pessoais em cima do desejo do cliente, ou seja, de adquirir um produto ou investir, ou seja, eu não posso influenciar ali com falsas propagandas, declarações mentirosas, a respeito da instituição, de outros empregadores ou de outras práticas que são feitas no mercado. Ou seja, eu tenho que agir de forma imparcial para que o investidor ele tome sua decisão, né, final se ele vai investir ou não em determinado produto. Né? O outro princípio é o princípio da objetividade, que a gente fala assim, não enrole o seu cliente, ou seja rápido no atendimento, ofereça apenas o que o cliente deseja. Quando eu falo nesse princípio da objetividade, eu estou atuando com o que eu chamo de inteligência intelectual, ou seja, eu conheço o produto, vou procurar adequar o produto que o cliente deseja de acordo com a sua avaliação do investimento, mas
eu não posso atrelar, né, um condicionamento. Olha, se tu quiser investir e ganhar a taxa tal, tu só vai investir, por exemplo, se tu levar um título de capitalização comigo, ou então tu só vai poder fazer um empréstimo se você fizer um seguro e vice-versa, né? Essas práticas conhecidas como venda casada, elas estão aqui dentro dessas leis, tá? A Lei 8.078/90, artigo 39, 8.137/90, artigo 5º, inciso 2º e 3º, tá? Que fala de detenção de 2 a 5 anos mais pagamento de multa para a pessoa que se sentir coagida a fazer uma venda, a ter que assinar uma venda casada, tá? E crime contra a ordem econômica. Então, você, profissional do mercado financeiro, na hora de oferecer um produto para o seu cliente, você tem que oferecer o produto que ele deseja, tá? Sem vinculá-lo a um combo ou uma necessidade que ele não queira, tá? Então, isso aqui é muito sério e também vale para os profissionais de investimentos. Por exemplo, você não pode vincular uma rentabilidade ou um indício dele aplicar em um determinado produto se ele primeiro comprar cotas de um outro ou então comprar ações de outro. Isso aqui também tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é mais para quem é profissional do mercado, tá? O outro princípio é o princípio da confidencialidade, esse que eu estava falando para vocês. Não pode quebrar os dados bancários das pessoas. A lei que fala é justamente a lei complementar número 105, tá? A pessoa não pode ter seus dados violados. Essa lei complementar número 105, ela nasce também da questão de ser inviolável, né? Nosso sigilo de correspondência, né? Lá no artigo 5º, né? Não ser em casos de investigação. Então, isso aqui também é um cuidado que um profissional financeiro tem que ter, ou seja, de não comentar coisas de clientes, né? Ou valores de conta, né? E outras situações, tá? E nem você mesmo, que está me ouvindo aí, que pode ser ter um colega que de repente tem alguma certa quantia, você não pode também falar nada, tá? Isso é complicado. Princípio do profissionalismo, zelar pela profissão. Então, os profissionais do mercado eles têm que cooperar entre si para que tenha uma grande harmonia, principalmente manter a imagem pública do mercado financeiro de capitais e também da profissão como um estímulo para que os nossos investidores continuem investindo, tá? Ou os nossos clientes continuem adquirindo nossos produtos. E o outro princípio fala do princípio da competência, que o profissional do mercado financeiro ele deve estar sempre interessado em auxiliar, ajudar, acompanhar, né? Ou então treinar outros profissionais que estão nesse mercado que não têm o mesmo domínio ou a ciência, né, de determinados fatos que ocorrem, né? Por que tem que ter esse cuidado? Justamente para o nosso cliente ele ter lá a total satisfação dos seus produtos que vão ser adquiridos, tá? Então, essa é uma característica do nosso mercado, tá? E quando a gente fala dessas características, a gente fala também que o compliance ele vai ter a responsabilidade por implantar e manter sistemas de treinamento nas instituições financeiras, tanto para sócios, diretores, administradores e profissionais. Detalhe, a pessoa responsável pela implantação dos controles internos de uma instituição financeira são os próprios diretores, aonde eles vão estar gastando recursos para que esses profissionais estejam qualificados, né? E a preocupação do compliance não é uma só, treinar bem os seus profissionais para que os profissionais atendam bem os seus clientes. Olha só, dentro desse código da Anbima, a gente vai ver também o princípio da publicidade, que também é controlado aqui pelo compliance, ou seja, vocês, quando vão investir, vocês têm acesso a alguns materiais e esses materiais são disponibilizados ao investidor para que o investidor ele possa ter um mínimo de conhecimento acerca daquele produto, dos seus riscos, das suas vantagens, das suas características e também para que esse profissional do mercado, esse investidor, ele consiga, com a leitura minuciosa do prospecto, regulamento, termo, né? Aquelas documentações que nós estudamos nos módulos de investimento, ele consiga tirar dali, né, um conhecimento necessário para dizer se aquele investimento é interessante para ele ou não, tá? Então, a gente tem um material publicitário que ele vai pegar essa parte mais emotiva do investidor, no intuito de
fazer com que o investidor saiba da importância de utilizar determinado produto, né? Aqui o maior exemplo que eu dou é a previdência privada, né? Nós temos um país onde as pessoas não têm a cultura de guardar recursos, e a previdência privada, normalmente, ela tem essa pegada publicitária na questão de fazer com que as pessoas entendam a importância de guardar recursos para sua velhice, tá? Então, isso aqui tem uma pegada mais tópico-emocional. Mas a gente tem uma pegada mais técnica, né? Aonde o investidor ele vai estar lendo essa documentação também e vai estar fornecendo subsídios para ele saber que tipos de, quais são os produtos, os riscos, as estratégias que são adotadas para que ele saiba se aquilo é um investimento que vai trazer benefícios para ele no curto, no médio e no longo prazo, tá? E principalmente quais são os canais em que ele pode se socorrer em caso de dúvidas ou em caso de esclarecer alguma coisa que não foi bem entendida, tá? Quando a gente fala desse material técnico, eu vou ter aqui a classificação do tipo de investimento e vou ter uma descrição, como eu falei para vocês, dos riscos resumidas, né? Quanto o risco de crédito, mercado e liquidez, para que o investidor saiba quais são os potenciais riscos, né? Lembrando de risco, lá em fundos de investimento, eu falei para vocês de um fundo que ele aplica em índices de preço. Vocês lembram qual era o principal risco de um fundo que aplica em índices de preço? Quen, 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 quen. Ué, o IPCA? Índice de preço é IPCA ou IGPM, são índices de inflação. Mas o que pode ocasionar o risco para esses índices de inflação é a alta da taxa de juros doméstica, ou seja, a nossa Selic. Tá? Então, esse é um fator também de risco que vem implícito lá no prospecto ou regulamento dos fundos de investimento de renda fixa. Tá? Publicidade também nesse material técnico, a gente vai ter referência a alguns disclaimers, ou seja, fatos relevantes chamando a atenção do investidor para alguns aspectos que nós já até estudamos, né? Primeiro, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O que se diz para o investidor quando a gente usa esse termo? A gente está dizendo para o investidor que um investimento que foi muito bom ano passado, pode ser que esse ano ele não seja. Pode ser que esse ano ele tenha uma performance um pouco menor em virtude de várias variáveis que podem surgir no mercado. Ou que ele pode continuar sendo bom. Só quem vai definir ou dizer para o investidor se o investimento é bom ou não é o mercado. Então, o investidor tem que estar acompanhando ali o mercado junto com os profissionais ou junto com o seu assessor para saber ali qual é o melhor produto para tentar se encaixar naquele momento, né? Existem momentos que vocês não vão conseguir achar o produto certo. Por quê? Porque o mercado, às vezes, ele fica confuso. Os investidores entram em pânico. E quando isso acontece, todos os produtos caem. Né? Houve um dia, acho que foi esse ano, que tudo caiu. Caiu os metais, caiu as commodities, caiu todas as bolsas do mundo e ainda caiu as criptomoedas. Então, ainda caiu as moedas, né? Variação de dólar, euro, ien, tudo caindo. Então, o investidor ele não tinha para onde se amparar. Para onde eu vou? Qual mercado eu estarei se estava tudo em queda? Né? Aí, nesse momento, o cara ele tem que respirar fundo, fazer uma reflexão, uma autoanálise da carteira, redefinir a estratégia dele. Né? Então, é por isso que é bom o investidor estar sempre antenado aí do que acontece no mercado também. Rentabilidade, né, nos nossos investimentos, elas sempre vão ser, elas não são líquidas de imposto, elas são sempre divulgadas na forma bruta, né, e a gente viu alguns investimentos que eles têm o desconto dos impostos na fonte e alguns investimentos que o investidor ele vai ser forçado a retirar o imposto por conta própria. Né? Então, por exemplo, em investimentos que a gente viu que o recolhimento do imposto na fonte, a gente viu lá na renda fixa, o CDB, né, a LCI, a LCA, o CRI, a CRA, debênture, né? Só que no caso das debêntures não é a instituição financeira que vai recolher, né? No caso é a pessoa jurídica, né? A gente tem ali no caso a nota promissória também, que é a pessoa jurídica, os fundos de investimentos, que quem vai recolher na fonte é o administrador. A gente tem ali no caso a letra de câmbio também, que é recolhida na fonte, né? E, enfim, né? E a gente tem os investimentos que os investidores vão ter que fazer o recolhimento por conta, né? Que seria, no caso, a renda variável, as ações, né? Seria os derivativos. Né?
Então, quando o investidor ali opera em ações, quando o investidor opera com derivativos, mercado a termo, futuro, swap, opções, ou quando o investidor compra cotas de fundos como fundos imobiliários ou ETF, esse próprio investidor ele vai ter que estar somando, né, todas as operações feitas no mês e recolher o seu imposto cabível, né, via DARF. Né? Eu recomendo que vocês recolham. Paulo, eu fico muito puto que eu pago imposto. Mano, eu não fico puto quando eu pago imposto. Eu fico feliz porque significa que a gente está ganhando bem. Né? Então, se a gente está ganhando bem, a gente tem que recolher imposto. Tá? Mas o imposto é mal empregado. Aí, infelizmente, é outro departamento. A gente não pode fazer muita coisa. Mas a gente tem que recolher os impostos, acreditando que um dia alguém vai pegar esses impostos de maneira sábia e vai utilizá-lo em benefício da população. Então, sempre eu recolho os impostos de vocês. Não queiram dar uma patinada na malha fina, que isso aí é horrível, tá? É horrível, tá? Olha lá. Outros indicadores de investimentos, né? Por exemplo, a gente falou para vocês sobre o fundo garantidor de crédito. Existem investimentos que não têm fundo garantidor de crédito, né? Existem investimentos que possuem. O fundo garantidor de crédito, a gente viu que foi um fundo constituído pelo Banco Central do Brasil, e esse fundo, o Banco Central direcionou ao cuidado dos bancos, ou seja, os bancos e instituições financeiras participantes, elas depositam um valor, um percentual acerca dos seus depósitos à vista, prazo e poupança nesse fundo, e a ideia é proteger, né, aquela pessoa que tem CPF, né, até o teto de 250 mil, né, por operação e por instituição. Tá? Então, a gente tem fundo garantidor de crédito aqui no caso de operações com CDB, operações com LCI, nós temos fundo garantidor de crédito no caso de operações com LCA e com LC. Né? Ou seja, se o investidor tiver operações nessas letras e, de repente, quebrar a instituição financeira, nós não vamos ter problema, porque até 250 mil o cara está sendo amparado. Se ele tiver mais do que isso, aí o restante a mais ele vai perder. O sono. Mas existem produtos que o mercado, né, ou seja, alguns profissionais vendem como se tivesse FGC e não tem. Por exemplo, Tesouro Direto tem FGC? Não, não tem. Mas eu já vi profissional vendendo tesouro com FGC, não tem. Previdência tem FGC? Não, Previdência não tem FGC, Previdência privada, mas eu já vi profissional vendendo FGC em Previdência privada. Fundos de investimentos não tem FGC. Quem mais não tem? Debêntures, notas promissórias. Então, só quem vai ter FGC são instrumentos, na maioria das vezes, bancário ou de sociedade de crédito imobiliário. Então, a gente tem aí LCI, LCA. Nós vamos ter CDB, RDB, depósitos à vista, aquele dinheiro parado em conta corrente, do banco, não da corretora, e nós vamos ter também as cadernetas de poupança. São os únicos investimentos que possuem FGC, tá? Então, também é erro você dizer assim, todo produto de banco possui FGC. Não. Existem investimentos em banco que não têm fundo garantidor de crédito. Um exemplo são as letras financeiras, tá? Então, cuidado com isso. É sempre bom você estar dando uma consultada no site do Fundo Garantidor de Crédito antes de investir e antes de procurar investimentos, se você quer fazer uma carteira com produtos protegidos no FGC, tá? É uma curiosidade aí que eu deixo para os senhores, tá? Paulo, Oi. eu fui investigar um fundo, não é bem um fundo, que fala que tem liquidez diária, é uma fintech que aí está oferecendo até uma taxa bem boa, mas aí eu fui olhar lá as garantias, ele não dá fundo garantidor de crédito, mas ele fala de que o valor, que é até 250 mil que rende lá uma taxa deles, eles falam que está atrelado ao Tesouro Direto, a um fundo do governo. Mas mesmo assim não tem FGC. Isso. E aí fala que não tem FGC, mas de que caso o banco quebre, como esse fundo deles aí, você pode, de que eles têm esse título federal, então você não tem risco
desse sentido, mas não tem o fundo garantidor de crédito, mas tem essa proteção deles. O nome disso é conversa fiada. Esse é o nome disso, conversa fiada. Ou seja, o teu produto tem que estar atrelado ao FGC. Se o banco ele oferece outro tipo de garantia, ele está oferecendo uma coisa errada, porque até quando a gente leu lá as documentações da Anbima, falava que, por exemplo, um fundo de investimento, eu não posso ter garantia nem do administrador e nem do gestor. Eu não posso ter garantia dos representantes e muito menos eu posso ter seguros, né, para pagamento de empréstimos ou pegar empréstimos para pagar as perdas do fundo, ou melhor, ter seguros para cobrir as eventuais perdas do fundo de investimento. Tá? E isso não está só nos códigos da Anbima lá de distribuição, como também está na instrução CVM 554, tá? Que é a instrução CVM que fala sobre fundo de investimento 555, acho que é 555 que a gente estava falando lá, e a 409, que é antiga. Né? Então, isso aí é conversa fiada. O cara, na realidade, o que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo segurar o teu dinheiro, né, alegando que a instituição financeira dele tem investimentos no Tesouro. Só que eu sinto te informar que todas as instituições têm investimentos no Tesouro Direto. E caso elas quebrem, esses investimentos no Tesouro Direto não vão beneficiar os investidores, vão beneficiar aqueles que possuem investimentos no Tesouro. Ou seja, a instituição ou os próprios clientes que deram ordem para ela fazerem essa compra em nome deles, né? Então, por exemplo, tu tem contas aqui na corretora que a gente é afiliado, né, na Genial. Então, a Genial ela tem lá as operações dela no Tesouro e tu tens, por exemplo, as tuas operações no Tesouro, não sei, de repente tu tem. Todas as contas que tu tiver lá, elas vão ser amparadas pelo Tesouro Direto. Qual é a garantia do Tesouro Direto? Ela é bem simples, sou Joe. Ou seja, se o governo não quebrar, ele vai te pagar, que é uma maravilha. Agora, se o governo começar a quebrar a economia, começar a dar calote, começar a não ter pagamento, ou seja, os gastos públicos não se alinharem, aí já começa a nascer a preocupação nesse credor de título público federal. Hoje o governo brasileiro ele tem uma reserva muito monstra, né? Tem uma casa na faixa dos bilhões de dólares. Então, o Brasil hoje ele tem uma situação muito melhor do que ele tinha na década de 80, na década de 90, né? Mas, assim, é tudo uma questão de critérios. Mas uma instituição financeira prometer segurança para fundo de investimento é conversa. Por isso que eu dou para vocês lá as normas. Vocês podem pegar lá a instrução CVM 409, que é de fundo de investimento, e a 555, que é de 2014, e vocês vão ver lá que não tem, o administrador ele não é obrigado, na verdade ele não pode fazer, não é nem que ele não pode fazer, a norma diz que ele não deve fazer, tá? Mas eu já ouvi muito isso aí. Depois te mando no privado. Manda para mim, depois eu vou olhar no site da CVM, a gente vê esse regulamento aí. Olha lá, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado no mercado financeiro são dois crimezinhos. Na verdade, não é no mercado financeiro, no mercado de capitais. É um crime chamado de insider information, ou seja, é um crime de informações privilegiadas, né? Ou seja, existem alguns grupos de bolinha, alguns fodásticos do universo que eles conseguem ter uma bola de cristal para prever algumas informações que podem vir a acontecer no mercado. Só que essas informações elas vêm por meios assim esdrúxulos. Primeiro é o insider trading, ou seja, alguém dentro de uma determinada companhia pode vazar uma informação ou até mesmo vendê-la, né? Para ganhar alguma coisa em benefício próprio, né? O insider trade é um crime no mercado de capitais e as pessoas que são envolvidas no insider trade, elas vão, inclusive, né, pagar multa, né, e vão ser reclusas. Caso vocês queiram conhecer um crime, né, interessante, famoso sobre insider trade, é só ir no Google, tem vários aqui. No mundo também, tá? Não pensem que é só no Brasil que se cometem crime, tá? No mundo inteiro, inclusive, né, existem casos que até viraram filmes de Hollywood, tá? É bom vocês darem uma olhadinha lá, tá? O outro caso de manipulação no mercado conhecido é o front running, né? O front running seria você estar correndo à frente do mercado, né? Seria normalmente um crime que era feito pelos operadores de mercado ou que eles tentam manipular, né, o mercado através de seus clientes, através de suas carteiras próprias, né? E a intenção disso aqui é ter lucro, igual o outro, né?
Normalmente, o frontrunner ele trabalha com informações privilegiadas, ele recebe essa informação e ele executa no mercado. Caso comum que está acontecendo hoje. Quem ouviu falar da história da GameStop, lá nos Estados Unidos, em que a ação em 2 semanas deu 1.700% de rentabilidade, de lucro. Foi um caso de front-running, tá? Outra coisa que vocês vão ver aqui é que a CVM, né, vocês vão acompanhar em qualquer mídia aí, a CVM está querendo coibir um caso parecido na IRB, né? Até o Ministério Público Federal está investigando uma possível, né, tentativa de um front-running na IRB, né, que é Instituto Brasil de Resseguros, né? Isso aí, notícias de última semana, e vocês podem puxar em qualquer site, Infomoney, Google, qualquer lugar está falando sobre isso, né? É bom a gente estar a par dessas situações, para quê? Para a gente não entrar nessas furadas, tá? Porque à medida que a gente entra numa furada dessa, a gente pode pagar o pato, ou seja, a gente entra para quebrar e dar o dinheiro para aqueles que já se armaram para essa situação. Ou então, né, você pode ser passível de participar de um processo de investigação onde, né, os órgãos reguladores, como a CVM e o Ministério Público Federal, vão estar avaliando lá a sua carteira para ver se você, de repente, fazia parte de algum complô, algum mecanismo, ou então sabia de alguma informação privilegiada sobre determinada situação que poderia acontecer. Então, para evitar qualquer situação dessa, fujam daqueles fóruns, tá, sujos que tem aí na internet, que é o que mais tem por aí, tá? É o pessoal tentando especular dessa forma, tá? Não é legal, não é saudável e é um crime passível de multa e cadeia, tá? Se vocês forem pesquisar aí, procurem um caso muito conhecido no Google, coloquem Vovó Trade. E aí dei uma lida nesse caso, depois vocês vão tirar as suas reflexões, tá? Então, assim, esse é o padrão ético do insider, né? Você ter a informação privilegiada, antecipada, né? Antes que todos possam detalhar essa informação, tá? Isso é ruim, não é para o mercado e é ruim para a credibilidade das instituições financeiras, tá? Tranquilos, senhores? De boas? Tranquilos? Ó, uma coisa legal desse módulo é que a gente tem um tópico aqui de orçamento familiar, né? Ou seja, o que é legal de investir, né? Na realidade, antes de investir, a gente tem que fazer a primeira tarefa de casa, contas a pagar. Ou seja, a gente tem que saber o que entra, o que sai, assumir, pagar as nossas responsabilidades e depois, com o que sobra, a gente saber aonde alocar esse recurso, aonde investir, né? O orçamento familiar ele anda de lado com o orçamento financeiro, né, de investimentos. Ou seja, um concilia o outro. Não adianta você ser bom de investimento, se em compensação você é um gastão, ou seja, não tem nenhuma reserva. Não adianta você gastar tudo e não guardar nada, porque um dia você vai ficar velho e vai precisar de recursos. Então, essa é a situação, tá? Então, aqui nesse orçamento de investimentos, a gente tem um fluxo de caixa, onde nós temos que fazer com os nossos investimentos, nosso dinheiro que vai entrando, a gente tem um dinheiro que entra, que são o nosso salário, né? E a gente tem as despesas que a gente tem que honrar com esse salário. A sobra disso que a gente gera, né, a gente vai ser um dinheiro que a gente vai depositar para investimentos, né? Existe um livro que é bom vocês darem uma lida, né? É O Homem Mais Rico da Babilônia, tá? É um livro interessante para quem deseja ter esse poderio, né? De como guardar dinheiro, de como organizar suas finanças pessoais, né? O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que eu recomendo para os senhores, tá? Se vocês pegarem o meu material, tem uma série de livros que são recomendados aí. Todo o meu material é baseado em livro e normativos. Então, vocês podem pegar qualquer um daqueles lá que são livros muito, muito bons, né? Alguns são caríssimos, tá? Não vou mentir, não. Alguns são até baratinhos, tá? Então, quando a gente fala desse orçamento familiar, a gente vem aqui para a parte das finanças, onde a gente tem que conhecer bem as nossas fontes de receita e nossas fontes de gastos, né? Tem gente que conhece mais os gastos, a receita que o negócio é o problema, tá? E quando a gente fala dessa receita, né, financeira, a gente tem que tomar cuidado com 3 coisas. Primeiro, a gente tem que ter a disciplina para manter os gastos dentro de um padrão, ou seja, vamos supor que alguém aqui receba X reais, né? Você não vai poder gastar o teu salário inteiro, mas a ideia é que pelo menos ali
em torno de 30% do teu salário possa ser comprometido para um determinado, vamos dizer assim, débito, um determinado crédito, um determinado endividamento, tá? O recurso que sobra do teu salário, os outros 70%, que você deveria destinar para investimentos. Quando eu falo de investimento, não seria só investir no mercado financeiro de capitais. Você pode investir em outras coisas, como educação, saúde, lazer, né? Você pode investir também, tá? Em coisas que tragam qualidade de vida para você, tá? O objetivo de guardar dinheiro, eu tenho que ter bem claro por que que eu guardo dinheiro. Porque se você disser para mim que guarda dinheiro só para guardar, ou guarda dinheiro só para ser rico, daqui a uns 2 verões você já está gastando tudo, tá? Você tem que ter um objetivo claro. Vou guardar dinheiro para comprar um carro, vou guardar dinheiro para viajar, vou guardar dinheiro para fazer um mestrado, eu vou guardar dinheiro que eu quero comprar a minha casa própria, o meu apartamento, né? Vou guardar dinheiro porque eu quero sair da cidade, vou guardar dinheiro porque eu quero comprar um sítio, uma chácara, alguma coisa. Então eu tenho que ter um objetivo. Quando esse objetivo for alcançado com teus investimentos, você volta a guardar dinheiro e faz um outro, né? Por exemplo, vocês não vê aquele pessoal lá no Fantástico que fica juntando, né, moedas e coloca dentro de uma garrafa PET, né, para viajar? Aqueles caras eles cometem duas burrices. Primeiro, tá? Primeira burrice, tá? O dinheiro que eles guardam ali, ele não é corrigido pela inflação. Então, se a inflação der uma disparada e eles não têm nenhum tipo de investimento, então, na hora que eles forem utilizar aquele dinheiro, pode ser que ele esteja desvalorizado, tá? A segunda burrice é que eles cometem um crime contra o sistema financeiro nacional por tirar a moeda de circulação, moeda feita para correr. Então, Paulo, é certo a forma deles guardarem dinheiro? Em partes sim, em partes não. O certo seria eles procurarem investimento, porque até os juros de uma aplicação de uma renda fixa poderiam auxiliá-los e facilitar a multiplicação do seu recurso de forma mais rápida, tá? Então, o objetivo de guardar dinheiro tem que ser claro e também tem que ser definido onde guardar esse dinheiro. Por isso que quando as pessoas vão investir comigo, o Nicolas está aqui de prova e o Ayumi também, a primeira pergunta que eu faço para eles: vocês vão investir para curto prazo ou longo prazo? Porque se for para curto, a minha história de raciocínio de como assessorar muda totalmente. Se for para longo prazo, a minha história de raciocínio de como assessorar a pessoa também é outra história. E aí eu vou conversando com eles para saber o motivo que eles vão colocar esse recurso. Aí eles vão colocar esse recurso para realizar que tipo de objetivo, de que tipo de sonho. E de acordo com a conversa que a gente vai tendo, a gente vai fazendo as orientações. Mas, lógico, eu sempre procuro que o meu cliente ele conheça muito bem o produto que ele tá se propondo a investir, tá? Então, o objetivo é importante. Segundo, terceiro, né, é o horizonte de tempo. Quanto tempo eu estou disposto a investir para chegar nesse objetivo, tá? Eu fiz uma vez, na pós-graduação, onde eu dou aula, que é no IDAAN, um seguinte cálculo. A pessoa ia pagar 30 anos um financiamento de um imóvel, tá? E se essa pessoa tivesse guardado, por exemplo, eu não me lembro qual era o valor, tivesse guardado X reais no Tesouro Direto, que é um investimento de baixo risco, durante 15 anos, ele pagava o imóvel todinho à vista, tá? E aí eu falei para ele, olha, o que é melhor? Tu parcelar 30 anos e pagar juros e ter o teu capital sendo diluído por juros, apesar de ser o saque, a tabela saque ainda é juros em cima do patrimônio, ou é melhor você financiar o seu patrimônio correndo juros da renda fixa, tá? Você financia à vista, ainda pode pechinchar um desconto lá na frente, pode escolher o que você quiser, ainda corre o risco de sobrar dinheiro para fazer a sua mobília, né? Então, esse foi um desafio que eu fiz com o pessoal de pós-graduação que fez aula comigo. Eu mandei eles fazer um caso prático disso e eles se surpreenderam que se eles guardassem dinheiro, tá, eles teriam muito mais retorno do que fazer um empréstimo, né? Mas aí é a questão da paciência. Ou seja, você quer o bem agora ou você pode esperar? Porque se você quiser agora, a tua solução é um empréstimo. Se você puder esperar, você pode investir, né? Eu acho que quem estava participando nessa turma acho que era até a tua esposa, o André, a Joane, estava participando dessa minha turma de pós-graduação. Depois tu conversa com ela lá. O pessoal ficou assim abismado com o efeito que o título público ocasionou. E eu falei para eles, é um investimento mais
conservador que eu conheço, né? Depois a gente fez com CDB e outros, né? Que são os mais conservadores. Imagina se fosse para longo prazo investindo em outros, né? Tendo paciência de arriscar um pouco mais, uma parte do patrimônio, não precisava arriscar tudo, quanto é que faria esse efeito no tempo, né? E aí, senhores, a gente tem aqui que para a gente viver bem, a gente tem que saber aonde gastar. Eu tenho que saber separar onde são os meus gastos, quem são os meus gastos fixos, quem são meus gastos variáveis, né? Quem são meus gastos extras, quem são meus gastos livres, lazer. Lazer todo mundo vai ter que ter, tá? Não adianta assim, tem gente que diz bem assim, eu vou começar a investir, eu não vou mais viajar, eu não vou mais tomar minha cerveja, não vou mais poder jogar futebol com o pessoal, não vou poder reunir para fazer churrasco, eu não vou poder mais comer aquela pizza com o pessoal, ir para o cinema. Não, você pode fazer tudo, só que você vai limitar os seus gastos, você vai ter um gasto para lazer. É porque tem gente que quando quer ganhar dinheiro, ele quer fazer lazer todo dia, de segunda a segunda. Aí, mano, não tem quem aguente, né? Nem o teu bolso aguenta e nem o bolso das outras pessoas que estão contigo. Então, para fazer o lazer, né, ele é necessário que você faça, mas ele é necessário também que você faça com sabedoria para você ter recursos, né? Por exemplo, nossos gastos extras ou eventuais, a gente tem lá o IPVA, IPTU e matrícula dos meninos. Imagina, vamos supor que alguém pague aqui de matrícula para um menino R$ 1.500, sei lá, menino do último ano do ensino médio, né? Então, olha só, você já sabe que vai ter que matricular esse rapaz no ano que vem. Você poderia, por exemplo, pegar R$ 50, R$ 100 do teu salário ou de uma renda que tu tenha e vai guardando em um investimento. Quando chegar lá na frente que você tiver que dar a matrícula, ou você vai ter a matrícula toda e pode sobrar devido aos juros do investimento, ou você pode apenas ter tendo a possibilidade de fazer um pequeno contemplamento, né? Vai completar uma pequena parte, né? Então, é sempre bom você provisionar, né? É sempre bom você provisionar os gastos que são eventuais, né? Com conselhos, né? IPTU, matrícula, IPVA, que são coisas que vêm uma única vez no ano, tá? Depois que a gente define aonde gastar, né? Depois que a gente define qual é o valor máximo para cada gasto, a gente vai aplicar os recursos para fazer o pagamento dos extras, né? Quando eu vou pagar os extras, normalmente é bom a gente aplicar em coisas conservadoras, que a gente é um recurso que a gente vai usar logo, tá? E outra coisa que é legal, eu sempre tenho que definir um valor mensal para investir. Eu tenho que guardar dinheiro como se fosse uma dívida. Eu não pago todo mês a conta de água, luz, telefone. Eu tenho que pagar todo mês uma conta para mim em investimentos, que essa conta é que vai fazer lá na frente eu ter qualidade de vida. Essa conta investimento, todo mês eu depositando um pouquinho, todo mês eu diversificando a minha carteira, que eu sempre falo isso, diversifique, né? Você vai ter lá uma contemplação de renda lá na frente. Não é que você vai ficar rico de uma hora para outra, né? Mas você vai ter um conforto e uma qualidade de vida que vai permitir você alcançar objetivos, sonhos, tá? E outra coisa, planejamento. Planejamento tem que seguir a risca. O que é difícil no planejamento? Planejamento é difícil porque muitas vezes a gente faz o planejamento e não incorpora as pessoas que fazem parte da nossa família. Então, quando a gente planeja, a gente tem que colocar a esposa, os filhos, né, o marido, né, todo mundo que mora, que habita na mesma residência para participar desse orçamento, porque a ideia desse planejamento é que todos estejam cientes, né, da necessidade de economia, da necessidade de recursos, da necessidade de guardar dinheiro para chegar em um sonho comum. Tá? Então, se você hoje é casado, não adianta fazer planejamento sozinho que não vai dar certo. Se você é solteiro, mora só, beleza, você consegue fazer que é uma boa. Agora, se é solteiro e mora com os pais, aí você também tem que ver como é que você vai fazer parte do seu planejamento. Mas a ideia é que a tua família participe, até porque no caso de filhos, os filhos já começam a ter uma educação financeira de como gastar melhor o seu dinheiro, tá? Então isso aí é uma preocupação dos senhores pais, minha também agora, né? E quando a gente fala de patrimônio de família, a gente vai ter lá os ativos e nós vamos ter o passivo, tá? Quando a gente fala de ativo, tudo que a gente tem direito a receber são as nossas entradas. E aí tudo que a gente tem de passivo que são as nossas obrigações a pagar e o resultado disso aqui vai ser o nosso patrimônio. Detalhe, senhores,
Se mais de 30% do meu patrimônio é dívida, tá? Eu estou lascado, essa é a expressão, tá? Se mais de 30% do meu patrimônio é dívida, eu estou lascado. Se mais de 50% do meu patrimônio é dívida, começa a querer vender alguma coisa, tá? Como se mais de 70% do teu patrimônio é dívida, você vai ter que começar a procurar uma instituição financeira para parcelar uma parte dessa tua dívida para poder amenizar, tá? Para poder sobrar alguma coisa para você guardar ou então fazer uma complementação adiante, né? Porque se você tiver muita dívida, você não consegue, né, prospectar alguns tipos de investimento ou até mesmo realização de objetivos, né? Então, a gente tem uma escala aí saudável, né? A própria lei brasileira, ela estabeleceu que uma pessoa não pode ter mais de 30% da sua renda comprometida com dívida, né? Principalmente em endividamento bancário, né? Nossa pátria mãe, né? É tão mãe que até nisso ela diz, olha, menino, não se endivida 30%, senão tá lascado. Nós não precisaríamos de uma lei para fazer isso se houvesse educação financeira nas escolas, tá? Então, está aqui o cálculo do endividamento, seria o que você recebe que ganha, dividido por tudo aquilo que você tem para pagar, vezes 100. Se isso aqui der mais de 30%, levante a orelha e comece a cortar gastos. É muito fácil cortar gastos desnecessários, né? Às vezes a gente tem um monte de coisa que a gente assina, que a gente traz para casa que não tem tanta utilidade. Depois você vai vendo que era melhor você se desfazer daquela situação, né? Então, por exemplo, eu conheço gente que assina TV a cabo, mas não para em casa. Como é que o cara assina TV a cabo se não mora em casa? Então, quem assiste a TV, o Fantasma, o Ghost, lá na casa dele, vai lá e liga a TV e assiste. Então, são coisas a se pensar, né? Antigamente, o brasileiro tinha que ter o telefone fixo e o celular, né? Eu me lembro que logo quando eu comecei a trabalhar tinha essa história, né? Eu virei para minha mãe e falei bem assim, para que a gente tem um telefone fixo se todo mundo tem o seu celular? Não é melhor cancelar o fixo para depois ficar todo mundo com o celular, que é mais fácil de achar? E aí outras pessoas foram tendo essa ideia. Hoje é muito mais difícil você ter uma linha telefônica, né? Na realidade, as operadoras hoje só faltam te dar o telefone de graça, né? Porque ninguém quer mais uma linha telefônica e telefone fixo. Eu não quero, eu não sou uma pessoa fixa, eu sou uma pessoa móvel. Né? E quem me conhece sabe que eu não sei ficar parado, tá? Então, essa é a ideia, tá? E aí, depois que a gente decidiu tudo, que a gente viu onde ia gastar, de que forma a gente ia gastar e onde a gente ia investir, agora está na hora de saber quais são as regras e as tributações de investimentos. E tudo isso foi que a gente estudou durante o curso, né? As tributações, os impostos, as regras e as formas de recolhimento. Mas ainda não acabou por aqui, né? Existe uma coisinha que ainda pega no pé dos investidores. Não é só você saber o que entra e o que sai, controlar os gastos e investir. Existe um comportamento, uma parte psicológica do investidor que pode atrapalhar suas decisões de investimento. E a gente chama isso de heurística, né? A gente chama isso de atalhos mentais, né? Esse cara aqui, o Daniel, ele fez um prêmio, né? Ele ganhou o prêmio Nobel, né? Sobre justamente esses comportamentos, essa parte de finanças comportamentais. Quando a gente fala de heurística, eu estou falando desses atalhos mentais que a gente julga como se fosse algo correto, a gente tem como se fosse algo absoluto e normalmente a gente faz. O pior é que quando a heurística dá certo, a gente acredita nisso igual o Shabu. A gente utiliza sempre a mesma coisa pelo resto da vida. É igual aquele cara que diz bem assim, eu sempre fiz assim, sempre foi assim, sempre será assim. Não, o mundo, ele muda. O mundo não é estático. Nem as profissões, nem as tecnologias. Então, a gente tem que estar preparado para qualquer mudança. Né? Imagina aquele cara que diz bem assim, eu sempre fiz assim, sempre será assim, e o cara comprou ações de uma empresa deixa eu ver aqui, uma empresa que não existe mais hoje. Ah, sim. Vocês conhecem essas maquinetas aqui, de cartão? Tem gente que está insistindo nisso até hoje, maquineta de cartão. Daqui a um tempo não tem mais maquineta de cartão. Vai falir. E aí tem gente que vai dizer assim, sempre foi assim, sempre será assim, esses caras vão pagar para ver o pato.
Deixa eu ver outra empresa aqui, que já foi, que a gente não se vê mais. Me ajuda aí. Alguém lembra aí uma empresa aí que era muito famosa, potente, e hoje não existe mais? Kodak. Kodak. Não, Kodak existe no Japão ainda, se não me engano. Não existe aqui no Brasil. Mas, mas não no segmento de filme de máquina, né? Não, isso. Boa. Ó, Kodak, se o cara tivesse apostado na Kodak só para segmento de filme, aquela roletinha lá que o cara colocava dentro do filme, puxava e batia a foto, ele ia falir. Aquelas máquinas hoje nem se usa mais, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Daqui a um tempo, senhores, até os computadores não vão existir mais. A forma que a gente usa os computadores não vai ser mais essa de sentar na frente do computador, ter um teclado, ter um mouse, ligar na fonte, não. Nós seremos o computador, né? Nós vamos usar óculos, nós vamos usar lentes de contato, né? As coisas vão estar interligadas, né? Então a gente vai andar e vai olhar da placa de um negócio, tá? Tá escrito em russo, já vai traduzir para o teu idioma, porque a tua lente de contato vai traduzir, né? Tu vai poder colocar um chip na tua cabeça, vai poder andar com uma mochila aqui atrás, que ela já tem todos os cabos, as coisas conectadas no teu óculos, e tu já consegue traduzir, já consegue ver, tu já vai ficar igual o Iron Man, mexendo no ar, assim, o pessoal pensando que tu é doido, mas tu tá ali programando, digitando texto, mandando alguma coisa. Então, a tendência é as coisas mudarem. Então, as coisas convencionais vão mudar. Por exemplo, o carro com gasolina está com dias contados, né? A gente sabe que tem um pacto aí de Paris, né, que os países assinaram, para redução de emissão de gases, né? Então, gases de petróleo. Então, daqui a um pouco a gente vai ter só carros a bateria, né? Já a gente já quase não está vendo mais carro de marcha, né? Se vocês forem dar uma volta aí, tentar comprar carro novo, uma parte dos carros que estão vindo agora já é tudo automático. Então, já não tem mais carro para engatar marcha, né? Até fiquei triste, porque eu querer comprar um, não tem mais a marcha. Eu achava tão legal, me sentia piloto, mas não é mais, não tem mais graça agora. Daqui a pouco os carros vão andar sozinhos, não precisa mais de motorista. Alguém já assistiu uma série chamada Black Mirror, lá do Netflix? Lá fala de um futuro onde você não precisa ter carro. Você vai passar o cartão de crédito, pega o teu carro e o carro vai sair tipo como se fosse naquelas maquininhas que você compra sanduíche, né? Vai ter um maquinão lá que você vai passar o cartão de crédito, o carro vem, você pega o carro, aí você contrata no teu cartão de crédito o ponto que você vai até o outro ponto e vai dirigindo. Na realidade, você não dirige, o carro dirige por si, né? Então, daqui a um tempo vai ser assim, né? Ter carro vai ser uma coisa assim, desnecessária, vamos dizer assim, tá? Então, aqui a heurística são esses atalhos, essas confusões que podem fazer com que a gente acredite que sempre vai ser dessa forma, mas não vai ser, né? A principal heurística que nós temos é essa heurística uma das heurística da disponibilidade, tá? A heurística da disponibilidade, ela fala o seguinte, tá? Que os investidores baseiam as suas vontades em lembranças recentes, ou seja, Paulo, eu não vou investir na bolsa de valores não, porque está na pandemia, eu estou com medo, vai quebrar tudo, todas as empresas vão falir, eu vou perder dinheiro. Minha pergunta é, todas as empresas estão falindo na bolsa hoje, com a pandemia? O que foi o lucro do Bradesco de 6 bilhões? Foi falência, foi? Do Itaú, de 6 bi. Santander, 3 bi. Isso é falência? Magazine Luiza. Hã? O lucro da Magazine Luiza. É. E a quantidade de vendas da Magazine no ano passado, 9 bilhões, isso aí é falência, é? A Amazon deu lucro de 9 bi. Tesla deu lucro. Quer dizer que as empresas elas tiveram que se readaptar, né? Então, assim, eu não posso julgar o evento por outro, né? Ou seja, teve uma crise em 2008, quando a crise veio, tudo quebrou. Também não foi assim naquela época. E eu era investidor no meio desse período aí, não foi bem assim também. Então, os investidores eles têm que controlar esse lado do pânico, tá? Esse lado do pessimismo. Normalmente, quem estraga isso aqui, eu vou dizer o que é, jornais, né? Às vezes, a gente tem que ter a inteligência de olhar a notícia e filtrar, porque o repórter, o jornalista que está fazendo lá, ele não está fazendo por maldade. Ele tem que informar o fato que está acontecendo.
e você, como investidor, você tem que interpretar o momento para saber se você pode continuar ou tem que sair, entendeu? É assim que faz. Aí depois o pessoal fica botando culpa nos outros. Olha lá. Heurística da representatividade. Os investidores baseiam suas informações na similaridade de acontecimento. Ah, essa aqui é a que mais pega investidor. A empresa X, há 10 anos atrás, ela comprou todas as empresas do segmento dela. Se tornou a única. Monopólio. E a ação dela subiu 400% na bolsa naquele ano. Aí o investidor olha agora, ano de 2021, olha, tem uma mesma empresa fazendo a mesma coisa. É monopólio no setor dela. Vou botar todo o meu dinheiro lá e vou investir. Porque essa bicha vai subir uns 400% também. Opa, peraí. O que aconteceu no passado pode ser que não aconteça no futuro. Mas essa heurística da representatividade, ela é muito, muito presente nos investidores, porque sempre a gente quer confirmar algo para tentar fazer, né? Normalmente os investidores perguntam para mim, Paulo, o que tu acha? Eu digo, mano, a gente tem que ver o mercado. O pessoal está comprando, então se o pessoal está comprando, vale a pena. A empresa está dando lucro, se está dando lucro, está valendo a pena. Agora, o que adianta o pessoal comprar e a empresa não dar lucro? O que adianta o pessoal comprar o papel de uma empresa e essa empresa já está num segmento que daqui a um tempo não pode existir mais, né? Então, você tem que analisar uma série de fontes, série de situações. Tem gente que quer analisar a circunstância. Na realidade, você tem que analisar o gráfico, os investidores, o mercado, o setor de atuação e a empresa, né? Analisar só o machismo não dá, não. Oi? Tomando como base no que você está falando, eu vejo que, sim, tem muita gente que investe na Oi, apesar de ela não tá dando lucro, hoje já está em recuperação judicial, né? Tipo assim, a galera tem aquela esperança de que mais na frente ela vai voltar a ser o que era, ou tipo, porque o valor é baixo e investe por isso. Na realidade, a pessoa estão querendo fazer fortuna. A Oi ela virou um potinho de ouro, entendeu? Eu investi na Oi quando ela estava 50 centavos a ação, quando chegou R$ 2 eu saí, entendeu? Já achei que já deu, entendeu? Na minha visão, tá? A Oi ela começou a vender um monte de coisa. Ela começou a vender as partes telefônicas, vendendo as torres, tá vendendo não sei o quê, e agora a última notícia é que o BTG Pactual criou um fundo para comprar o resto que tem na Oi, tá? Então, assim, uma empresa que está se vendendo toda, o que ela vai gerar de lucro? Fora que ela tem um monte de dívida para pagar, né? Então, assim, o caso Oi, ele vai ser uma interrogação. Tipo assim, pode ser que quem entrou agora, no futuro, experimente um lucro monstruoso, e pode ser que quem fez a aposta hoje, agora, nesse momento, pode ser que ela não se concretize e ele veja o barco passar e ele perca outras oportunidades, entendeu? Então, é assim, é um risco. Mas só quem vai poder dizer para ti o que vai acontecer com a Oi é o mercado. Ou seja, se os investidores vão continuar comprando as ações, se os clientes vão continuar usando os serviços dela, se ela vai conseguir pagar as dívidas dela. Então, tem um monte de se. Se ela conseguir resolver os sis dela, aí ela cresce. Tá? Você pode observar o gráfico da Oi, ela parou ali, né? Ela subiu 2,20, 2,40 e ficou morta ali, a Oi ordinária, né? Então, assim, tem gente que aposta muito nessa ação, né? Outros só aguardam, tá? Ou seja, eu não nem sei o que te dizer da Oi hoje, né? Se fosse um ano atrás, eu ia dizer para te comprar Oi, né? Depois, quando chegar em um determinado preço, tu vende. Foi o que aconteceu, né? A gente fez essa recomendação, nós lá da Finance, a gente mesmo comprou. Alguns clientes falaram se era vantagem comprar, a gente foi ler alguns relatórios, viu que alguns bancos estavam comprando, os analistas recomendando, fazendo aquilo, a gente recomendou para vocês também, comprando, depois a gente falou para vocês, né, que a gente estava saindo, né, e aí o que aconteceu? Alguns investidores continuaram, tem gente que tem Oi até hoje, entendeu? E outros saíram, né, porque, como eu falei para eles, a Oi lá na frente a gente não sabe o que é, entendeu? Pode ser que eles tenham acertado e ali eles podem fazer um lucro monstruoso e depois olhar para mim e dizer, poxa, Paulo, tu saiu, eu fiquei com lucro, entendeu?
ou pode acontecer dela quebrar de vez também. Esse caso me remete a uma coisa muito triste. Eu não era nem assessor de investimento, ainda ia casar antes do meu casamento, mas eu já era investidor e eu tinha uma empresa que eu comprei as ações, ela custava baratinho, 0,94, R$ 1, né? E essa empresa, ela perdeu o selo dela de biocombustível na época e não estava mais produzindo biocombustível, estava em prejuízo. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu vendi. Quando eu vendi, essa empresa fez uma parceria com uma empresa lá de Portugal, que comprou ela aqui, né? Aí a ação dela de 94 centavos foi para R$ 1,14, mais ou menos. Tá? Beleza. Aí, quando foi... Aí eu, uns 3 anos depois, eu casei. Quando foi na data... Foi depois do meu casamento. Essa empresa foi vendida para uma outra empresa. Essa empresa aí com mais poderio, né? E ela alavancou, tipo assim, o papel dela de R$ 1 e pouco, ela foi para 14. Então, imagina um cara que tinha comprado 4.000 ações lá a 94 centavos, quanto que ele ia ter se ela tivesse a 14. Então, pode ser mais ou menos o pensamento que o pessoal deve estar tendo da Oi, né? Comprou uma empresa de centavos, 50 centavos, e está esperando essa empresa, de repente acontecer um milagre, uma outra empresa comprar, ela se reestruturar, ela fazer tudo bonitinho e a ação dela explodir, né? Talvez possa ser isso também, né? Porque a gente tem vários exemplos no mercado que isso já aconteceu, mas isso também é uma heurística. Né? A outra heurística que a gente tem é a heurística da ancoragem. Aqui o investidor ele vai basear o preço. Por exemplo, o cara vai olhar para o gráfico de uma ação e vai olhar e analisar lá. Poxa, essa ação, sempre quando ela cai, ela bate nos 20. Sempre que ela sobe, ela chega nos 40. Toda vez que ela bate nos 20, ela vai para os 40. Toda vez que ela bate nos 20, ela vai para os 40. Toda vez que ela chega nos 40, ela vai para o 20. O que o investidor começa a pensar nisso? Ele começa a pensar numa estratégia, né, que é muito conhecida no mercado, chamada suporte e resistência. Só que se você traçar errado um suporte e uma resistência, você pode estar fadado a entrar nessa heurística. Quando a gente fala na heurística da ancoragem, você está cometendo o pecado de achar que sempre vai ser o preço o fator determinante daquela ação. E, na realidade, como eu falei para vocês, quem determina o fator de uma ação é o mercado. Então, às vezes tem que ter cuidado também quando a gente faz a nossa análise gráfica. Tá? E a outra é a heurística da aversão à perda. Essa aqui é a pior de todas. Ou seja, aquele investidor que ele mantém o pior papel na carteira e vende os melhores. Ou seja, o investidor está vendo que aquele papel que ele tem na carteira ele está perdendo, mas não vai ter nenhuma perspectiva, o papel não vai para canto nenhum. E aí o que acontece? Ele vai vendendo os melhores e vai ficando com o pior. Depois ele compra, vende, ainda continua 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos com aquele papel. Então o que acontece? A heurística da aversão à perda é sempre eu trocar o melhor pelo pior. Né? Então, muitas das vezes é melhor você fazer um grande lucro com um papel, né? E assumir um prejuízo em outro para compensar o imposto de renda e sair da operação do que permanecer num papel em prejuízo, tá? Essa seria uma coisa sábia a se fazer. Mas muitos investidores cometem isso, tá? Eles preferem manter os piores investimentos na carteira com esperança de alto retorno e vendem os melhores, tá? Tranquilos? A outra ideia que a gente tem aqui Oi? Vou pensar que alguém ia falar. A outra ideia que a gente tem ainda de comportamentos é os efeitos de estruturação. Este fato ocorre quando a disposição de assumir risco depende de seus resultados em potencial, são enquadrados como positivamente ou negativamente. As pessoas são mais aptas a arriscar para evitar uma perda do que para obter um ganho. Ou seja, esses efeitos de estruturação eu considero muito comum no mercado de índice. Ou seja, o mercado futuro, quando eu vejo meus investidores lá investindo, eu digo para eles assim, olha gente, o mercado está muito volátil hoje, cuidado, né? No áudio que eu mando de manhã, cuidado, olha aí, cuidado. Aí os caras vão lá, pô, Paulo, eu estava na operação, eu estava ganhando, aí eu continuei e perdi, né? Aí eu vejo o cara, por exemplo, perdeu no início, perdeu no dólar, ele sair da frente do computador e eu repensar na operação que ele fez, o que ele faz? Ele continua operando e perde mais. Aí ele bota mais dinheiro e perde mais, né? Então, o efeito da estruturação é justamente isso. É o cara, ele querer arriscar mais, não para ganhar, né? Ele não está arriscando para procurar sempre um ganho, ele está arriscando para tentar recuperar uma perda que ele já gerou e acaba perdendo mais, tá?
Isso aí eu mostrei para vocês o risco quando a gente fez uma pequena simulaçãozinha de como seria operar nos contratos de índice, para vocês verem como é arriscado. E eu falei para vocês, aqui o investidor não pode concentrar seu patrimônio, tem que investir com uma parte do seu patrimônio, tá? Então, é essa ganância do mercado que pode, às vezes, prejudicar o próprio investidor, tá? Então, senhores, aqui é a nossa última aula. Nós encerramos aqui o nosso curso, né? Encerramos aqui o curso, né? Como eu falei para os senhores, a gente fez um curso aqui para arrecadar recursos, né? Para comprar cilindros de oxigênio, né? Para os projetos SOS Amazonas, para os projetos aqui da cidade de Manaus, né? O projeto do Grupo Ágape, o projeto do Grupo Salada, que é onde eu participo, né? Grupo Somar, né? Então, a gente fez esse curso aqui, né? Com um valor simbólico para a gente bem abaixo do valor de mercado para a gente captar esse recurso e fazer essas doações, né? Então, as doações foram feitas. Agradeço vocês de forma imensa. Conseguimos comprar aí, né, não só cilindros de oxigênio, como também 2 caminhões, né, com oxigênio líquido, 4 usinas de fabricação de oxigênio, e a gente distribuiu aí para doações para mais de 50 municípios aqui do estado. Então, é o meu agradecimento que fica, e aqui, nosso último dia de aula, eu agradeço a atenção dos participantes até agora. Nada, Paulo. Eu acho que deve agradecer pelo conhecimento aí, foi muito importante. Bom, quanto aos demais que estão dormindo, eu agradeço também. Vou me despedindo de vocês por aqui. Meu telefone fica aí, por caso alguém queira começar a investir conosco. Tá? Eu agradeço. E nós vamos nos encontrar aqui, se Deus quiser, em outras oportunidades.